A arte milenar da tatuagem existe há mais de 3.000 anos e passou por diversos processos de mudança ao longo dos séculos. No Brasil, a arte corporal só veio chegar de maneira profissional em meados de 1959, com o tatuador dinamarquês Luc Tatu. O tatuador trouxe consigo o primeiro kit de tatuagem profissional para a cidade de Santos, em São Paulo. E lá mesmo, nas redondezas do porto da cidade, ele realizava os atendimentos. Em Natal, o primeiro tatuador profissional começou a trabalhar em 1985. O pioneiro, Sérgio Tatu. Desde aquela época até os dias de hoje, Sérgio trabalha no mesmo local, na Avenida Rio Branco, centro da cidade, mantendo assim a tradição ao longo dos anos. Na época o material era muito difícil, então você tinha que importar a empresa americana que vendia material, e no Brasil não era muito difundido nessa época, né? Então a gente tinha que comprar fora mesmo. Eu comecei com a tatuagem manual, né? Igual se faz no Japão até hoje, que é a agulha amarrada numa madeirinha e você vai furando e tal. Aí eu fiz a minha primeira tatuagem dessa forma, que foi essa aqui, essa verde aqui que eu tenho até hoje. Minha primeira tatuagem, feita nesse manual, sabe? E fiz muita tatuagem assim, nesse sentido, manual. Mas aí eu comecei a desenvolver máquinas, porque não tinha material para comprar naquela época. Então, eu tinha que desenvolver máquina, aperfeiçoar a agulha. Então, era bem difícil, bem trabalhoso. Natal foi berço da primeira tatuadora da história do Nordeste. Laura Helena começou a tatuar em 1997 e atualmente mora no Rio de Janeiro. Já consolidada e premiada no Brasil e exterior, ela relembrou as dificuldades em um cenário composto apenas por homens no início da cena da tatuagem em Natal. Fui fazer essa tatuagem, quando eu saí de lá, eu fui acompanhada por um amigo, o apelido dele é Negão, e eu falei, na hora de ir embora, eu falei, Negão, você vai ver, um dia ainda vou fazer isso aí. Aí ele, como assim? Eu disse, um dia ainda vou fazer tatuagem. Ué, mas você não já fez? Eu falei, não, nos outros. E minha eu já fiz, eu quero fazer nos outros. Então, assim, eu pintava camisa, eu vendia camisa pintada à mão para os meus amigos, eu abria letreiro em muro, eu era chamada para decorar bolo, eu era tudo que estava envolvido com arte e desenho, eu estava sempre inserida e de alguma forma as pessoas me chamavam para trabalhar sempre nesse segmento. Era cara na época, as melhores eram máquinas importadas, eu só tive acesso a uma máquina muito, muito, muito boa quando eu fui convidada a trabalhar na França. Eu cheguei na convenção para participar, os caras não queriam deixar eu participar da convenção por ser a única mulher. E quem falou isso para mim foi o meu próprio amigo, que estava na organização da convenção. Falou, Laurinha, eles só me chamam assim, você não pode participar porque você é café com leite. Eu disse, o que é café com leite para você? Não, você é a única mulher, então você não pode participar. Eu disse, qual é a diferença da sua tinta, da sua agulha e da sua máquina para mim? A diferença, para mim, a diferença está na mão. Aquilo que você vai fazer, no desenho que você vai fazer, a tatuagem que você vai executar e a minha. Não tem diferença entre eu e você. Eu não sei onde é que você está vendo essa diferença. E Laura virou semente, inspirando novas tatuadoras no início dos anos 2000. Com o cenário mais representativo dentro do mercado de tatuagem em Natal, jovens tatuadoras entraram no ramo e agora compartilham o protagonismo com os homens. Como todo espaço dominado por homem, né? Só homem para todo lado. As mulheres que tinham eram esposas dos tatuadores, né? E não tinha mulheres na cena de tatuagem, assim. Era uma coisa bem desafiadora mesmo. Muito desconfortável, muito intimidador. Tudo ficou mais fácil, os materiais mais acessíveis, muito mais mulher no mercado, independente de ser esposa ou não de alguém, a pessoa decidia ter isso como profissão, né? Então, muitas mulheres entraram. Isso aí deu uma amenizada. Você chega no estúdio, agora você encontra mulheres em todos os lugares. E isso aí tornou um ambiente mais acolhedor, né? Outros homens também que não tinham essa visão muito masculinizada, né? Aquela coisa roqueiro, metaleiro, então motoclube, pessoas que simplesmente gostavam de qualquer outra coisa e via tatuagem como uma habilidade, como uma forma de ganhar dinheiro com arte, entraram nesse comércio também. Então isso aí deu uma mudada na configuração dos estúdios, né? O negócio ficou mais soft, né? Assim, tá mais ameno. Assim como os pintores precisam dos seus pincéis, os tatuadores precisam dos seus materiais de trabalho. Nos anos 90 e início dos anos 2000, Natal era escassa de materiais de tatuagem, o que desencadeou uma dificuldade para trabalhar e expandir a arte. Mas também
rendeu boas histórias de superação. Cara, nessa época não existia lojas especializadas, nem sites, nem outras maneiras de comprar se não fosse diretamente com o revendedor, que era uma pessoa que ia de estúdio em estúdio. E aí, como eu não tinha estúdio quando eu comecei, que era só por hobby, eu precisava ir até o encontro dela nos estúdios para poder lá olhar o que ela tinha e ver o que é que cabia dentro do meu orçamento. Mas era uma senhora chamada Dona Rosa que caminhava com uma mala bem grande, assim, repleta de tintas e agulhas e tal. E aí a gente fazia essa compra diretamente com ela. Com o crescimento do mercado da tatuagem em Natal, os tatuadores puderam realizar sonhos que para outras gerações eram uma tarefa árdua. Viver da arte, para a maioria dos artistas, é um maior desafio, além de ter o seu trabalho reconhecido. Eu nunca pensei que um dia viveria dela. Eu fui engessado, né? Eu sou um cara de 43 anos, então eu fui moldado para seguir aquele processo natural de escola, faculdade, trabalho. E a arte era um objeto que eu digo assim, né? Era um assunto que ficava em último lugar, era um hobby. Então, assim, eu nunca esperei que isso pudesse um dia me trazer o que me trouxe. Eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura de trabalho, eu construí a minha vida vivendo de tatuagem, vivendo de arte. Amanhã, no próximo episódio da série Tinta na Pele, vamos falar sobre o preconceito que as pessoas tatuadas ainda sofrem na sociedade e mercado de trabalho.